Olá, eu estou de volta, sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada, né? A gente está estudando junto aqui toxicologia para concursos e nós vamos entrar em um dos temas mais discutidos, mais estudados e de maior dificuldade em relação ao controle do consumo, né? Que é o tabaco. Nós temos aí o álcool, né, o etanol, como um desafio na questão do controle do consumo, com certeza o maior, né? E em segundo lugar nós temos aí o tabaco, tá? Então, vamos começar a falar do tabaco de características gerais, tá bom? Bom, então, em relação às características gerais, o que a gente tem aí? Primeiro que é a segunda causa de morte no mundo, né? Então, o consumo do tabaco ele vai levar a consequências agudas, mas também crônicas, muitas vezes irreversíveis, e que acabam evoluindo aí para óbito, né? Para se ter uma ideia aí, ó, 1,3 bilhões de fumantes no mundo, né, já foram identificados, sendo 5 milhões de óbitos, 1 milhão só nas Américas. Só para ter uma noção do perfil aí de uso desse consumidor. No Brasil, o que a gente pode dizer a nível de Brasil? 25 milhões de fumantes, eles têm mais de 15 anos, tá? E o Brasil tem um resultado aí de mortes por ano de 200 mil casos, né, de óbitos por ano. Então, é uma causa realmente bastante importante de mortes, né? Esses dados epidemiológicos, eles são muito úteis, né, para elaboração de políticas públicas, né, de saúde, enfrentamento de problemas toxicológicos, enfim. Então, isso é bastante importante. Para concursos, isso daí normalmente entra como algum argumento, alguma fundamentação em relação à relevância da droga, né, em relação à importância do monitoramento, a importância da regulação. A gente sabe que existe legislação, existe regulação para produtos que contêm tabaco, né, produtos que são fumados, então existe norma regulando isso. Então, isso tudo tentando não proibir, né? Não é o caso aqui do tabaco, não é uma droga proibida. A ideia não é proibir, é realmente regular e sensibilizar, né, a comunidade para os desafios, para os malefícios que o consumo desse produto pode provocar. Tá? Então, todos esses dados epidemiológicos aí, eles acabam servindo de fundamento para essa sensibilização da população e, consequentemente, controle aí do consumo desse produto. E por que a gente precisa estar preocupado com esse tipo de informação aqui, né? Porque ele é um produto muito perigoso, né? Responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão, 75% de bronquite crônica e enfisema e 25% de infarto do miocárdio. Então, ele é a causa, muitas vezes, a origem de um problema muito maior, a origem de uma comorbidade até, né? Então, o próprio consumo de tabaco pode originar uma doença crônica, por exemplo, uma bronquite crônica, um enfisema pulmonar, né, alguma dificuldade que vai abrir portas aí para outros problemas, tá bom? E essas informações, elas são importantes justamente porque ele é considerado, né, uma droga mais perigosa do que algumas drogas proibidas. Apesar dele não ser proibido, ele é considerado uma droga mais perigosa do que a maconha, do que solventes, inclusive do que alucinógenos como LSD e êxtase. Professora, como assim? Não é possível. É exagero, que absurdo, né? Como o tabaco pode ser mais perigoso do que o êxtase, do que o LSD, né? Então, por que ele não é proibido? Algumas perguntas começam a ser levantadas, né, quando a gente traz essa afirmação. O que acontece em relação ao tabaco, né, quando eu vou comparar com a maconha, com solventes, com êxtase, com LSD? O que acontece é que o tabaco, ele não tem uma substância. O tabaco, ele é um mix de muitas substâncias prejudiciais ao organismo, que tem uma alta capacidade de provocar tanto a tolerância como também a dependência. Nós sabemos que as drogas, a gente pode colocar aqui, por exemplo,
a maconha, a própria maconha, né? LSD, êxtase, a gente vai estudar com mais detalhes, né? Esses agentes tóxicos, mas eles não têm uma capacidade tão grande de provocar, por exemplo, síndrome de abstinência, como a nicotina tem, a nicotina presente no tabaco tem. Então, algumas características de impulsividade, né, já justificam aí a questão do perigo do tabaco, mas principalmente a questão do poder carcinogênico, né, de provocar o câncer, de provocar, de abrir portas ali para infarto agudo do miocárdio, né, para problemas pulmonares crônicos, enfisema pulmonar. Então, são vários sistemas do organismo que são afetados pelo consumo do tabaco. Quando a gente compara com essas outras drogas, a gente vai ter ali um nível de alteração, mas em relação ao sistema nervoso central, né? Você vai ter ali perturbação mental, você vai ter ali alucinações, normalmente. Quando a gente fala de maconha, solventes, LSD e êxtase. Então, o efeito dessas drogas, por mais que sejam drogas que tenham, sim, impacto a nível coletivo, né, a nível de sociedade, o efeito ele é psicoativo, ele não vai afetar tão fortemente outros sistemas, apesar que a gente vai ver detalhes e a gente vai ver ali, por exemplo, que a maconha ela afeta sim, o sistema imunológico também, mas não é um produto carcinogênico, enfim, então vários são os argumentos que vão justificar essa afirmação que o autor, né, que é a nossa referência, o Seis Yoga, na sua obra Fundamentos de Toxicologia, afirma de que o tabaco, né, os elementos que compõem ali o tabaco, eles tornam o cigarro, né, o tabaco, um produto mais perigoso do que para o indivíduo, né, do que o LSD, êxtase, maconha e até solventes. Agora, em relação à coletividade, e por isso essas drogas são proibidas, né, com certeza LSD, êxtase, maconha, os solventes, eles trazem o maior perigo. Porque o usuário dessas drogas, e justamente por isso elas são proibidas, além de provocarem, né, de sofrerem a tolerância, a dependência, a abstinência, ainda levam perigo à sociedade. Então, eles vão se tornar agressivos muitas vezes, ter a sua capacidade cognitiva prejudicada e uma série de outras consequências que a gente vai estudar no momento oportuno, tá? Mas em relação à saúde individual do consumidor, o tabaco, ele é considerado mais perigoso do que essas drogas, tá? Então, a gente sempre tem que pensar o agente tóxico a nível individual e a nível coletivo. Aqui a gente está estudando a toxicologia, já entrando aqui na toxicologia social, né? Então, a gente sempre pensa no prejuízo para o indivíduo, mas também no prejuízo para a sociedade. Isso é muito importante, tá? Então, pensando nisso, a gente continua aqui o nosso estudo em relação ao tabaco, falando dessa questão, né, de que apesar da luta contra o tabaco, a indústria colabora com campanhas políticas, organizações cívicas, educacionais e de caridade. Ela é responsável por boa parcela dos dividendos, dos lucros, né, dos países produtores, arrecada impostos e gera empregos. Então, isso acaba argumentando a permanência desse produto como um produto não proibido, né, como uma droga lícita, tá bom? Então, existe aí esse impasse. Efeitos do tabagismo, né? Nós temos aí danos à saúde individual, né? Incêndios provocados, porque aí que entra o padrão de consumo, né? Muitas vezes a gente não fala do padrão de consumo, e aqui, quando a gente estuda toxicologia, a gente precisa muito falar, principalmente quando a gente está estudando para concursos, porque diversas vezes eu já vi cair em provas discursivas informações sobre o padrão de consumo, então é importante que a gente saiba. E um padrão de consumo do fumante é justamente descartar, né, desprezar ali o resíduo aceso ainda, né, o cigarro ali aceso ainda. E isso, principalmente em período de seca, né, acaba provocando muitos acidentes, entre aspas, né, mas muitos incêndios, né, que acabam gerando ali problemas ambientais, né, e problemas toxicológicos também, porque aí vai gerar fumaça e etc e tal, além da vegetação, dos animais serem prejudicados, a saúde da população de forma indireta acaba sendo prejudicada. Então, um dos efeitos aqui que a gente não pode esquecer são os incêndios provocados, tá?
Então, os incêndios provocados também são considerados efeitos do tabagismo. Diminuição da produtividade de trabalhadores e acidentes. Essa questão da diminuição da produtividade dos trabalhadores, ela é importante porque tanto pelo efeito mesmo da droga, né, como também pela questão da parada, né? Normalmente o fumante, em razão da sua dependência, ele acaba precisando interromper a jornada de trabalho para fazer o consumo ali, né? Para fumar, para fazer o consumo do tabaco. Então, esse comportamento, né? Esse padrão de uso acaba culminando na queda de produtividade desse trabalhador. Então, aí nós vamos ter uma dificuldade em relação a performance mesmo do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Então, não sei se você já viu, ou de repente você é um fumante, estou aqui conversando com o fumante, mas normalmente a pessoa que trabalha, ela tem o hábito de parar, né, em um determinado momento do dia e ali fumar um cigarro. Muitas vezes, para fazer o reforço da nicotina mesmo, por dependência, outras vezes por querer evitar o reforço negativo. A gente vai ver sobre essa teoria da dependência, vai entender essa fala minha com mais tranquilidade. Mas muitas vezes a pessoa ela vai fumar ali, né, ela para ali e vai fumar, não por uma questão de hábito, mas para aliviar a ansiedade, para aliviar o estresse, para dar uma tranquilizada, né, em relação à rotina de trabalho. Então, normalmente uma pessoa que é fumante acaba consumindo, né, mais o tabaco no ambiente de trabalho para tentar reduzir o estresse, né, a sobrecarga muitas vezes, e acaba tendo como consequência aí essa queda de produtividade. Tá? Continuando aqui, a gente entra na farmacobotânica, né? Então, é importante que a gente conheça a planta. E cada vez mais os concursos, eles têm cobrado tanto concursos militares, como concursos de perícia criminal, como concursos fiscais. Eles cobram, muitas vezes, a questão de botânica, de farmacognosia, de toxicologia, de forma contextualizada, né, de forma misturada. Então, a gente precisa reconhecer a planta, tá? As principais, então a gente precisa reconhecer dentro da toxicologia o tabaco, a gente precisa reconhecer a cannabis sativa, a folha de coca, né? Então são plantas algumas plantas alucinógenas, né? Os cogumelos, a gente vai ver. Então algumas a gente precisa reconhecer porque existem algumas bancas que gostam muito de imagens, né? Então eu poderia citar aqui Decam, IADES, gostam, Instituto OCP, gosta muito de imagens, acaba colocando bastante imagens para que você reconheça na prova do que se trata. Eu ainda não vi cair nenhuma droga, né, aqui dentro da toxicologia, nenhuma folha, nenhuma planta para ser reconhecida. Mas já vi cair muitas vezes em biologia, né, em outras áreas do conhecimento. Então, nada nos faz pensar que não pode cair também para a nossa área, tá bom? Então, em relação à farmacobotânica aqui do tabaco, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que ela faz parte, o tabaco, né, faz parte da família das solanáceas, com diversas variedades, e que a principal é a Nicotiana tabaco, tá? Ela vai medir de 1 a 2 metros de altura, então não é uma planta baixa, né? Tem um caule grosso, cilíndrico e aveludado. Folhas grandes, macias, cor verde, pálido, né? Alternadas, sésseis, ovalado, lanceoladas, acuminadas, com nervuras inferiores salientes. Aí, muito melhor do que ler a descrição é ver, né? Visualizar a planta, tá? Então, por isso que eu sempre trago aqui a imagem. E a gente está fazendo a toxicologia mapeada justamente com essa abordagem, né? De facilitar as coisas. Então, ela tem aí esse aspecto. Traz aí, né, na sua estrutura botânica, flores rosas ou amarelas, em cálice, né? Então, o formato dessas flores, são florezinhas em cálice, tá? Pequenas. Enfim. Traz também um fruto, tá? Esse fruto é uma cápsula ovoide, tá? Que também pode aparecer aí, eu não sei se nessa imagem chega a aparecer
Acho que não tem nenhuma imagem do fruto aqui. Bem, tem. Aí tem um fruto ali. Bom, e qual que é a importância? De todas as plantas que trazem em sua estrutura um agente tóxico, a gente precisa saber onde que está, qual é o princípio ativo, qual que é o problema dessa planta, tá? Então, olha só, o princípio ativo do tabaco vai ser a nicotina, tá? A nicotina é uma base volátil e incolor com estrutura pirrolidínica. Então, ela tem na sua estrutura química um anel pirrolidínico. Ela aparece através de um líquido oleoso, né? Castanho, né? Uma cor parda. E na presença do ar vai sofrer oxidação e vai acabar escurecendo mais um pouco, tá? Apesar de ser um líquido oleaginoso, ela é solúvel em água, mas por ser oleoso é muito mais solúvel em solventes orgânicos, né? Como por exemplo aqui o álcool e o éter. Utilizada como inseticida na agricultura, ela é absorvida facilmente tanto na via oral como na pulmonar como na dérmica, que são as principais vias mesmo de absorção desses praguicidas aí. É uma planta cultivada em diversos países, né? Aqui no Brasil a gente não tem nenhum tipo de proibição em relação a isso. E a composição química dela vai ser esse daí, né? Dependendo da região do cultivo, do solo, da secagem, do armazenamento, a folha pode ter até 500 constituintes, né? E quando queimada, que a gente sabe que a queima acaba gerando quebra, né? Pirrólise, que a gente chama, acaba gerando alguns produtos. Mas nesse caso aqui, não são alguns, né? São milhares de produtos. Então, nós temos aqui 500 constituintes que, ao sofrer queima, pode gerar até 4.720. Tá? Então, são produtos gerados nessa degradação provocada por queima, beleza? A fase gasosa, então ali, ó, no momento o que é fumado, né? A fase gasosa, a gente vai ter o monóxido de carbono, que é um gás asfixiante, né? Quando eu coloco ali uma concentração acima de 5%, né? No organismo da pessoa, no sangue da pessoa, de carboxiemoglobina, eu acabo prejudicando de forma importante aí a capacidade de respiração dessa pessoa. Então, o problema do monóxido de carbono é justamente porque ele forma um complexo com a hemoglobina, chamado carboxiemoglobina, e essa carboxiemoglobina, ela impede o transporte de gases, né, o transporte de oxigênio, pela hemoglobina para os tecidos. Isso acaba prejudicando a perfusão de oxigênio aí para os tecidos e acaba faltando oxigênio no cérebro, né, nos pulmões, nos órgãos em geral, nos sistemas mais importantes, e essa asfixia acaba provocando muitas vezes a morte. O monóxido de carbono aqui, ele não vai provocar asfixia, tá? Na situação de fumo, né, do tabaco, mas ele provoca um nível de carboxiemoglobina normal da pessoa acima do que é esperado. Então, nós temos ali uma quantidade, até 1, 2%, que é uma quantidade de carboxiemoglobina que a gente já produz, mesmo não fumante, já produz normalmente. Mas acima disso, né, perto de 5%, a gente tem uma porcentagem de carboxiemoglobina normal no fumante. Isso é complicado porque qualquer exposição a um outro agente tóxico que seja também asfixiante, esse indivíduo que é fumante, ele já está mais suscetível a uma intoxicação mais importante, né, mais grave. Então, isso é complicado. Então, traduzindo aqui para o português, o cigarro tem monóxido de carbono, esse monóxido de carbono ele tem ação asfixiante, mas no cigarro ele não vai ter essa ação ali, né, de forma aguda, ele vai fumar ali e ele vai absorver o monóxido de carbono, esse monóxido de carbono vai se ligar à hemoglobina, formando o complexo carboxiemoglobina, que vai reduzir a capacidade de transporte de oxigênio para os tecidos, mas isso não vai provocar asfixia dentro de um padrão de uso de fumante. O que vai provocar é um aumento da porcentagem de carboxiemoglobina basal e isso vai ser uma fragilidade maior para esse indivíduo.
né? Ele vai estar mais suscetível a problemas, a evoluções, né, pulmonares com qualquer outro tipo de circunstância. Então, por exemplo, a pessoa é fumante, já tem um nível mais elevado de carboxihemoglobina do que a pessoa não fumante, e ela é, por exemplo, contaminada pelo coronavírus, né? Pelo Covid-19, só pensando nisso, nessa hipótese. Essa pessoa, ela já tem naturalmente uma concentração de carboxihemoglobina maior, isso significa que ela já tem uma capacidade menor de saturação, ela já tem uma capacidade menor de transporte de oxigênio nos tecidos. A partir do momento que ela é infectada por um vírus que tem uma repercussão pulmonar e que reduz a capacidade de respiração, né, acaba que ela está mais suscetível a evoluir, né, até um prognóstico ruim em relação a essa patologia. Tá? Então, o grande problema, né, um dos grandes problemas, é que você altera o seu metabolismo. Não só porque vai provocar câncer, porque o monóxido de carbono no cigarro ele não vai provocar asfixia, ele não faz mal. Faz, porque ele vai interferir no metabolismo, elevando a concentração de carboxihemoglobina basal do indivíduo e tornando ele suscetível a prognósticos ruins em outros quadros. Além do monóxido de carbono, a gente tem também óxidos de nitrogênio, que a gente sabe que acabam provocando a formação de meta-hemoglobina, que é uma outra forma de atrapalhar a ação da hemoglobina. A meta-hemoglobina são quando esses óxidos de carbono provocam uma redução, né? Na verdade, provocam uma oxidação, né? Provocam uma oxidação do ferro da hemoglobina e acabam também reduzindo a capacidade de saturação. Então, assim como o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio também se ligam à hemoglobina, formando um complexo também, né, chamado meta-hemoglobina, e essa meta-hemoglobina também reduz a capacidade de saturação do indivíduo. Então, quando você fala, porque a pessoa está com Covid-19 e ela é fumante, por que eu tenho que preocupar com essa pessoa? Mesmo que ela pratique atividade física, que ela seja uma pessoa mais, né, que não seja obesa, que não tenha nenhuma outra comorbidade. Justamente porque o organismo dela já está alterado para uma capacidade menor de saturação. A partir do momento que ela é diagnosticada com uma doença provocada por um vírus que afeta o pulmão, ela vai, então, ter uma tendência a evoluir mal em relação a isso. Tá? Então, assim como o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio também traz esse prejuízo. Então, são prejuízos que muitas vezes não são imediatos, não são agudos, não é assim, fumei, asfixia. Né? Assim como o monóxido de carbono, ele tem essa capacidade de asfixiante, né? Aguda. Ele tem essa capacidade. A gente sabe muitos relatos de pessoas que acabam evoluindo para óbito porque dormiram num apartamento que tinha aquecedor e estava vazando monóxido de carbono. Como é um gás que é inodoro, a pessoa não vai sentir o cheiro, a pessoa simplesmente dorme, né, e acaba ficando inconsciente, né, e sofre asfixia de forma aguda mesmo e acaba morrendo. Acontece muito dentro de carro também, né? Muitas vezes são encontradas pessoas mortas dentro de carro justamente por isso, por respirar e inalar o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele tem sim a capacidade de asfixia aguda, mas aqui nesse caso, né, dentro da composição do cigarro, ele não tem esse efeito agudo, porque a concentração de monóxido de carbono ela não vai ser uma concentração tão importante assim como em um caso de um lugar confinado, onde você tem o gás ali disperso. Né? Então, disperso não, literalmente confinado, né? Preso ali. Então, apesar de não ter esse efeito de asfixia agudo, letal no cigarro, o monóxido de carbono ele tem sim esse efeito a nível de espaço confinado, tá? E apesar de não ter o efeito agudo, né, letal, de asfixia no cigarro, o monóxido de carbono já eleva a concentração de carboxihemoglobina que vai prejudicar a capacidade de saturação dessa pessoa. Então, nós temos aí também como fase gasosa, né, amônia, que é cáustico, né, enfim, pode provocar lesão, a
acaba provocando uma reação inflamatória no trato respiratório, etc. Aldeídos, que também são agentes tóxicos que provocam repercussões, lesões, né, no sistema respiratório. Por exemplo, a acetaldeído, a acroleína. As nitrosaminas voláteis, isso aqui é um problema, porque as nitrosaminas elas são cancerígenas, né? Então são substâncias cancerígenas que são fumadas, que são de difícil eliminação, né? Então nós temos aí a metilnitrosamina e a dimetilnitrosamina. E as nitrilas, né? Ácido cianídrico e a acetonitrila. Aí aqui é a mesma coisa. O ácido cianídrico, ele é o veneno clássico, né? É o cianeto, é o veneno clássico. Esse ácido cianídrico é mais um agente asfixiante. Então, nós temos 3 agentes asfixiantes presentes na composição da fase gasosa, né, do cigarro, do tabaco, e que, apesar de não estarem em uma concentração que provoca uma asfixia imediata, uma asfixia aguda, essa presença desses agentes tóxicos, eu citei aqui 3 agentes tóxicos asfixiantes, ela vai interferir, né, na capacidade de saturação, na capacidade de levar oxigênio para os tecidos desse indivíduo, em uma condição normal dele, né, sem doença nenhuma, naturalmente ele já tem uma capacidade menor de saturação. Aqui, o cianeto, ele faz um complexo na hemoglobina, como o monóxido de carbono faz e o óxido de nitrogênio? Não necessariamente. Ele até tem essa afinidade para a hemoglobina também, porque ele tem uma afinidade com enzimas, metaloproteínas. Mas o grande problema do ácido cianídrico é justamente a capacidade dele de se ligar à citocromo oxidase. Então, ele vai também atrapalhar a capacidade de respiração celular, mas a um nível muito mais específico, ao nível de cadeia respiratória. Tá? Então, o cianeto, ele é um gás mais asfixiante ainda e muitas vezes de difícil reversão. Tá? Então, aqui ele também tem uma capacidade de isolado, uma capacidade de asfixia instantânea praticamente. Mas aqui no tabaco, a concentração dele é menor, então ele vai ter aquele prejuízo silencioso, assim como os outros agentes tóxicos que eu tenho citado. Mas o que o cianeto faz? O que o ácido cianídrico faz? Ele vai agir a nível de metaloenzimas, metaloproteínas. Tem sim uma certa afinidade com ferro, mas a importância clínica dele não é nem essa. É a afinidade que ele tem com a citocromo oxidase. E atrapalhando a atividade da citocromo oxidase, ele interfere na respiração celular, tá? E a nível de cadeia respiratória. E aí sim, a reversão dessa condição é muito mais complicada. Muitas vezes a gente tem que utilizar um outro agente tóxico para fazer o tratamento quando a gente está falando de uma intoxicação por cianeto. Porque, por mais que eu use um agente tóxico, né, como, por exemplo, os próprios óxidos de nitrogênio, eles são tóxicos, mas eles são menos tóxicos que o cianeto. Então, olha para você ver o nível de toxicidade que a gente está falando. Eu tenho no tabaco um agente tóxico gasoso que é tão tóxico que, para o seu tratamento, eu utilizo um outro agente tóxico menos ruim, entre aspas, né, para conseguir reverter essa questão aí da interrupção da cadeia respiratória celular, tá bom? E por fim, a acetonitrila também presente aí na fase gasosa. Isso aqui a gente está falando só da fase gasosa, tá? O que a gente tem ali quando a pessoa fuma ainda, né? Nós temos uma fase particulada, tá? Que é composta por, principalmente, alcatrão, nicotina e água, tá? Alcatrão, nicotina e água. Então, quando eu falo da fase particulada, eu vou lembrar de um nome chamado ANA, tá? ANA. Eu vou lembrar de alcatrão, eu vou lembrar de nicotina, eu vou lembrar de água, tá? Então, quais são os componentes presentes na fase particulada do tabaco ou do fumo, né? Vou lembrar do alcatrão, ANA, alcatrão, nicotina e água, beleza? Fase particulada, eu vou lembrar de ANA.
tá bom? Beleza, professora, agora o que é alcatrão? Alcatrão é uma mistura de um monte de agente tóxico, tá? São vários agentes tóxicos, de origens diferentes, de composições diferentes, com efeitos diferentes, que trazem marcadores diferentes e que exigem tratamentos diferentes, quando isolados, né? Mas que aqui nessa mistura, né, acabam sendo classificados aí, sendo nomeados como alcatrão. Então, é a mistura de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, fenóis, cresóis, nitrosaminas não voláteis, então mais uma substância cancerígena aqui, ó, só que agora não volátil, né, porque não faz parte da fase gasosa, íons metálicos e compostos radioativos. Então, olha a salada que a gente faz quando a gente faz o consumo desse produto. A gente tem a fase gasosa altamente prejudicial, por motivos de provocar câncer, lesões inflamatórias e ainda a questão da asfixia ou predisposição à asfixia. E aqui, ó, na fase particulada, a gente vai ter uma mistura de um monte de coisas ruins, né? Hidrocarbonetos, fenóis, cresóis, nitrosaminas, íons metálicos e compostos radioativos, olha só, além da nicotina, que é um poderoso causador de dependência, e a água, né? Sendo o veículo disso daí tudo. Beleza. E por que as pessoas fazem uso disso? Como é que pode as pessoas gostarem disso? Porque a pessoa que faz uso a primeira vez, ela não é viciada, né? Ela não é dependente. Tem que ter um atrativo. Para a pessoa fazer o consumo de uma, com perdão da palavra, de uma porcaria dessa, tem que ter um atrativo. E qual é o atrativo? Qual é a forma que a indústria encontrou, né, para tornar atrativo para o consumidor inicial esse produto? Para o dependente, a gente nem preocupa, porque a própria nicotina já se encarrega de atrair esse consumidor. Mas e o consumidor inicial? Como é que a indústria faz para melhorar as características organolépticas? Ela utiliza agentes umectantes, ela utiliza flavorizantes e ela utiliza aglutinantes. Tá? Então, são substâncias muitas vezes utilizadas em cosméticos, em medicamentos e em alimentos que são utilizados aí para dar sabor, né, para trazer um aroma agradável, né, para melhorar aí o aspecto desse produto. E nós temos ainda outros compostos presentes, né, resultantes de contaminação presentes ali no tabaco, como por exemplo praguicidas e fertilizantes. Mas da onde sai praguicida? Da onde sai fertilizante no tabaco? Não estamos falando de uma planta, né? A gente está falando de uma planta, de uma folha. Então, essa folha ela é cultivada. Para você melhorar, normalmente o produtor ele quer potencializar a sua produção, ele acaba fazendo uso de fertilizantes para melhorar os nutrientes do solo, para que essa planta desenvolva melhor. E para evitar a presença de ervas daninhas, né, e de qualquer tipo de praga que possa atrapalhar o seu cultivo, muitas vezes também o agricultor ele vai fazer uso dos praguicidas. Então, eu vou ter ali resíduos de fertilizantes, de praguicidas também presentes nesse produto que daqui a pouco vai ser fumado, tá bom? Bom, já extrapolei minha meia hora aí, então eu vou me despedir de você nesse bloco, mas eu volto no próximo bloco dando sequência, continuando falando sobre essa droga aí tão prejudicial, né, que é o tabaco. Até mais, tchau.